Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Ainda continuar refletindo sobre o testemunho de Mateus a respeito de Jesus, primeiro porque ele é um tapa na cara do testemunho de João a respeito de Jesus. Ele está aqui basicamente para desmentir o testemunho de João a respeito de Jesus, porque João vai dizer que Jesus é o líder do batismo, né? É o dono do batismo, e eu vou explicar por quê. E também porque o testemunho de Mateus, senhoras e senhores, era o que mais se encaixa numa realidade de um jovem como Jesus que vivia num contexto de guerra, de conflito, né, na sua época. Eu digo isso por quê? Porque Jesus, como todo judeu dentro da lei, ele foi consagrado desde pequeno como filho primogênito, por sua mãe no templo de Jerusalém, oferecendo pombinhos, né, enquanto consagrava ele. Ou seja, Jesus cresceu, né, aprendendo com os escribas e fariseus, os mestres da lei dentro do templo de Jerusalém, perguntando, eles respondendo. Inclusive, disse, né, nos seus dias de vida, segundo Mateus, que ele veio para cumprir a lei, né? Que ele não veio revogar nenhuma vírgula da lei, nenhuma vírgula do que os profetas diziam. Então, se ele veio como Messias, como Filho do Homem, a respeito do que os profetas diziam, do que a lei dizia, né? Independente do contexto, ele deveria estar fazendo o quê? Lutando pela ordem do templo de Jerusalém, sacrifício de animais para perdão dos pecados que incluía a lei, certo? E deveria, né, estar lutando para que essa lei tivesse impressa na mente e no coração do povo, como a nova aliança do profeta Jeremias, já que ele não veio revogar nada que os profetas diziam, nem a lei, né? E eu digo isso por quê? Porque se de um lado ele dizia que vinha cumprir a lei, né? A lei determinava o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Do outro lado tinha um outro homem, né? Por isso que eu digo que Jesus era vítima, né, da sua época, né, de uma, como é que eu posso dizer, um movimento religioso que queria sacrificar a vida dele, né, para perdão dos pecados dele, do povo, que era o movimento de João, que queria sacrificar a vida de Jesus como cordeiro para perdão dos seus pecados, né? Então Jesus era vítima dessa comunidade religiosa louca, né? E por que eu estou dizendo isso, senhoras e senhores? Porque João dizia que Jesus ele não era digno de desatar a sandália dos pés de Jesus. Quando as autoridades iam até João saber por que ele estava batizando, ele dizia que estava batizando porque estava preparando as pessoas para receber Jesus, como se Jesus fosse líder do batismo, né? E o batismo de João servia para perdão e arrependimento dos pecados, né? Como Jesus veio para cumprir a lei, Jesus sabia que isso não estava na lei, né? Que a lei exigia o sacrifício de animais para perdão dos pecados e não o batismo. Jesus sabia que João queria colocar ele como líder, né, do batismo. Por isso João disse para ele: eu espero que você viesse me batizar e você pede para mim te batizar, Senhor. Aí Jesus fala para ele: eu estou fazendo isso para que aconteça a justiça, aconteça, né? Justamente por quê? Porque Jesus não queria que João colocasse todo esse peso, toda essa responsabilidade em cima dele, como se estivesse dizendo assim: o dono do batismo é João, eu não tenho nada a ver com o batismo. Por quê? Porque eu vim cumprir a lei, eu não vim revogar a lei pede que um cordeiro seja morto, eu não sou cordeiro, eu sou ser humano, né? E segundo, que o cordeiro não tem pecado, e eu tenho pecado, por isso que eu estou batizando com João aqui, né? Ou seja, ele está fazendo isso para a justiça acontecer, para as pessoas verem que ele não era maior do que João, portanto, ele não era responsável pelo batismo, ele era menor do que João, por isso João estava batizando ele, porque João era dono do batismo. Tanto que os escribas e fariseus, quando vão perguntar para ele por que ele está expulsando as pessoas do templo, por que ele está ensinando as coisas no templo de Jerusalém, com que autoridade ele faz isso, ele vai responder justamente o seguinte, né? Se vocês responderem para mim da onde vem o batismo de João, vocês se referindo que o batismo era de João, não dele, né? Eu vou responder para vocês a minha pergunta, se vocês disserem de onde vem o batismo de João, se é do céu ou dos homens, né? Justamente por quê? Porque ele estava dizendo para os escribas de fazer o seguinte: se João pode alterar algo na lei tão grandioso, né, como substituir o sacrifício de animais para perdão dos pecados pelo batismo, né, para perdão dos pecados, e ninguém questiona ele de onde vem essa autoridade dele, né, eu ensinar alguma coisa ali e outra aqui, né, não é maior, não é pior do que o que João está fazendo, né? Justamente por quê? Porque ele dizia que no dia do grande julgamento, né, ele iria fazer com que o falso profeta, se referindo a João o tempo todo, né, que se afastasse dele para o fogo do inferno, justamente por quê? Porque viu os pequeninos dele nu, né, e não cobriram eles. O que é cobrir a nudez aqui? Cobrir a nudez aqui é seguir a lei como Jesus dizia, porque a pele do animal que cobria a nudez do homem, assim como Deus cobriu a nudez do pecado de Adão, a nudez de Adão no jardim do Éden com a pele do animal, certo?
Então, a pele do animal que cobria a nudez do pecado. Então, as pessoas que iam até João procuravam se arrepender de seus pecados. João não poderia fazer o ritual para elas, porque ela era profeta. As pessoas deveriam confessar o seu pecado com o sacerdote enquanto sacrificava o animal, como mandava a lei. E João não poderia receber a confissão dos pecados das pessoas, né, porque ele não era sacerdote, ele era profeta, né? Então, Jesus está falando o seguinte: se João, né, ninguém questiona a autoridade dele a respeito do batismo, né? Então, eu posso, né, ensinar alguma coisa ali, outra aqui, né? Justamente por quê? Porque Jesus, Senhoras e Senhores, ele nasceu num contexto, numa época, onde as pessoas da sua época ficavam de toda forma querendo sacrificar ele para o perdão dos pecados dela, certo? Porque, veja bem, quando João estava no cárcere, João manda 2 discípulos dele perguntar para Jesus se ele era o Cristo que ele estava esperando, se deveria esperar por outro, né? Por quê? Porque ele ouve Jesus dizer que cada um deveria seguir a sua própria cruz, certo? E que deveria morrer por ele. Então, João está falando, esse não é o Cristo que eu estou esperando. Por quê? Porque João pregava um Cristo que fosse morrer como cordeiro, para perdão dos pecados de todas as pessoas. Quando Jesus chega e diz, vocês têm que pegar a sua cruz e me seguir, né? E vocês também têm que morrer por mim, ele está dando um tapa na cara de João. Porque se João prega que Jesus vai morrer por eles, Jesus em Mateus está dizendo, não, ao contrário, é vocês que têm que morrer por mim, certo? Vocês têm que fazer como o Filho do Homem, se quiser ser maior no reino dos céus. Ele vai dizer que João, mesmo que ele seja maior do que os profetas, ele é o menor no reino dos céus, justamente porque João, né, ele não come nem bebe, e as pessoas dizem que ele tem demônio, né? Justamente por quê? Porque Jesus pedia para eles fazerem justiça dele em segredo. Quando você estiver jejuando, lava a cara, unge o rosto e não mostre que está jejuando. Ora dentro do seu quarto, faça sua justiça em segredo. E João já queria se mostrar nas praças, né? Por isso Jesus vai dizer, né, que João, né, basicamente está dizendo, eu não conheço João, né? Se João está podendo batizar, né, para perdão dos pecados, substituindo o sacrifício de animais para perdão dos pecados, né, questiona a autoridade dele, ninguém questiona a autoridade dele, né? Então eu posso ensinar aqui e ali, é basicamente isso que Jesus estava falando para os escribas e fariseus. Por quê, senhoras e senhores? Porque nenhum dos discípulos dele estavam querendo dar a vida em favor de muitos, em resgate de muitos, porque Jesus pensa o tanto de pessoas que Jesus tinha que resgatar. Se ele vinha para cumprir a lei, ele tinha que resgatar todos aqueles discípulos de João que na verdade estavam nus, se batizando para perdão dos pecados, estavam nus porque não matavam o animal, então não cobriam o seu pecado com a pele do animal, né? Jesus tinha que resgatar todas aquelas pessoas que inclusive achavam que ele ia morrer pelo pecado delas, né? Tanto que o texto vai dizer que quando João chama Jesus de cordeiro, né, 2 discípulos de João começam a seguir Jesus por causa disso. Aí Jesus pergunta para eles, o que vocês estão procurando? Né? Ou seja, como Jesus estivesse perguntando para eles, vocês estão procurando uma pessoa para morrer pelo pecado de vocês? Um cordeiro? Aí o texto vai dizer que eles vão para a casa de Jesus, Jesus ensina a eles justamente esses mesmos ensinamentos que ele estava dando aqui. Vocês morram pelo pecado de vocês, carreguem a sua própria cruz e venham após mim, né? Dê a vida por mim. Não espere que eu dê a vida por vocês, como na pregação de João, né? Por quê? Porque Jesus estava basicamente querendo que as autoridades entendessem que João, né, era o líder do batismo, que ele deveria ser questionado pelas autoridades, né? Tanto que o texto vai dizer que ele vai curar um leproso e vai dizer para o leproso, vai até o templo de Jerusalém e ofereça a oferta que Moisés mandou, ou seja, o sacrifício de animais para o perdão dos pecados, justamente para quê? Para você servir de testemunha para os sacerdotes, porque ele queria que os discípulos dele servissem de testemunha que ele veio para cumprir a lei, mas João dava um testemunho ao contrário dele, que ele veio abolir a lei quando via instituir o batismo para arrependimento e perdão dos pecados no lugar do sacrifício de animais para perdão dos pecados, certo? Então é como se Jesus estivesse falando, eu não sou dono desse movimento, eu não sou o líder desse movimento. A lei que eu vim para seguir, ela disse, não matarás, certo? Então, se você mata a mim para perdão dos seus pecados, para arrependimento dos seus pecados, vocês me crucificam, vocês me sacrificam, né? A justiça de vocês não está sendo melhor dos escribas e fariseus, como eu pedi para vocês que fossem, melhor e muito. Porque os escribas e fariseus, eles já matam o animal para comer mesmo, então eles aproveitam a morte do animal que eles vão matar para comer e já colocam isso como sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Como um ritual para perdão dos pecados, né? Mas vocês estão querendo me sacrificar, eu, um ser humano,
para perdão dos seus pecados. A justiça de vocês não é melhor do que a dos escribas e fariseus, né? Porque não havia nenhum problema. Você já mata o animal mesmo para comer, porque o próprio Deus no Gênesis disse que o alimento para o homem seria os animais e as plantas. Então, o animal que já vai ser morto para comer pode ser morto também para perdão dos pecados, assim como era o cordeiro, né? Então, quando você substitui o sacrifício de animais para perdão dos pecados, pela morte de um ser humano como Jesus, como João apontava para ele como cordeiro, e a função do cordeiro era morrer pelo pecado de todos, né? Jesus está querendo dizer para ele, não, eu não sou líder desse batismo aí não, né? Tanto que ele chega até a pedir para o pai dele, afasta de mim esse cálice aí, né? No final da vida dele. Justamente por quê? Porque as pessoas na época dele, o movimento religioso de João, queria que Jesus morresse por elas, mas elas não queriam morrer pelos seguidores de Jesus, né? Ou seja, faça pelos outros o que você quer que faça com você mesmo. Isso aí eles não faziam, né? Então Jesus vai dizer para eles, cuidado com que os que vestem roupas finas são os que assistam nos palácios, ou seja, são companheiros, amigos das autoridades, né? Se referindo a João. Justamente por quê? Porque João é que estava com pele de camelo pregando no deserto de Jesus, né? Ou seja, pele roupa sofisticada, roupa que protege ele do calor, enquanto o povo estava torrando no sol. É como se Jesus estivesse falando, João com roupa fina de camelo lá no deserto, se protegendo do sol, é amigo das autoridades. E agora quer que eu tire ele da cadeia, né? Porque Jesus dizia, ai daquele que por causa do movimento dele tiver escândalo. E o movimento de João tinha escândalo, né? Tanto que os discípulos dele eram todos adúlteros. Quando Jesus disse para eles que vinham cumprir a lei e que não era permitido o divórcio, né? Que só de você pensar em adultério você já estava pecando na lei, né? Que ele disse que você não podia tropeçar em nenhum ponto, os discípulos dele vão dizer, não, se é então para ter uma mulher dentro dessas condições aí não compensa. Porque os discípulos de João, que queriam seguir Jesus e apontar para ele como cordeiro, se crucificar ele, sacrificar ele para o perdão dos pecados delas, eram as pessoas mais adúlteras possível. Por isso Jesus dizia que no reino deles adúlteros não entrariam no reino dos céus. Tanto que um discípulo da mulher de João, né, é uma mulher do discípulo de João, né, estava tendo caso de adultério com Herodes. João foi caçar, dizer para Herodes o que ele deveria fazer ou não deveria fazer. Herodes manda prender ele. E a filha dessa mulher, né, que tinha relação, era casada com o discípulo de João, que estava adulterando com Herodes, a filha dessa mulher, olha para você ver, pediu a cabeça de João, né? Então, veja bem, o movimento de João, ele era completamente, né, desvinculado do que Jesus ensinava. Tanto que Jesus falava, a vinda do Cristo vai ser como um relâmpago. Aquele que disser, Jesus está aqui, ou Jesus está ali, Cristo está ali, o Cristo está aqui, não acredite nele, ele está mentindo, é o falso profeta, apontando de novo para João, porque João que dizia para ele todo momento que ele era o cordeiro, apontando para ele é o Cristo, ele é o dono do batismo. Mas Jesus estava querendo dizer basicamente, eu não sou o dono do batismo, certo? Eu não sou o dono do batismo. Tanto que eu não aceitei que João fosse batizado por mim, para mim não ser maior do que João, como João dizia que eu era maior do que ele estava batizando por minha causa. Eu batizei, deixei ele me batizar para mostrar para vocês que eu sou menor do que ele. Mas, inclusive, João é menor do que o maior no reino, o menor no reino dos céus é maior do que João. Quem que é o maior no reino dos céus, né? Quem que é o menor no reino dos céus? É o pecador. O pecador é maior do que João, certo? Justamente por quê? Porque a justiça de João não era melhor do que a dos escribas e fariseus, certo? A justiça de João, na verdade, era uma injustiça, porque Jesus, ele veio para cumprir a lei, ele sabia que ele não poderia ser o cordeiro. Justamente por quê? Porque ele não era um animal. E a lei exigia que o cordeiro fosse morto justamente para que não tivesse que matar o ser humano. Porque você pecou, certamente morrerás. O animal morre justamente para que você não morra. Então a justiça de João é em sacrificar ele, né, como um objeto, um ritual para perdão dos pecados dos outros. A justiça dele era pior do que a dos escribas e fariseus, que pelo menos preferiam matar os animais. Por isso que Jesus diz para eles, né, vocês são melhores do que os pardais. Se vocês são melhores do que os pardais, as aves do céu, que inclusive são sacrificadas para perdão dos pecados, que graça tem então você sacrificar eu que sou um ser humano, já que eu disse que vocês e vocês são igual a mim, são melhores do que os pardais, as aves do céu, né? Jesus vai dizer isso para eles, senhoras e senhores, justamente por quê?
Porque quando ele levanta do batismo de João, aparece um pombo, o Espírito de Deus como pombo na cabeça dele, justamente um sinal vindo do céu para avisar para João: ô João, olha só, para os pobres que procuram arrependimento dos pecados, você deve sacrificar um animal, sacrificar o pombo. É isso que manda a lei. Esse é o meu filho consagrado, certo? Esse é o filho que eu consagrei, que veio para cumprir a lei. Então, mas respeita aí, João. Por quê? Porque Jesus não queria ser visto como líder do batismo de João, certo? Que João queria colocar nas costas dele.